Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzis. Em verdes pastagens feliz eu descansei, em vossas águas puras. Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor misericordioso do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com você, meu irmão, com você, minha irmã, porque bendito é o Deus que nos reúne sempre, no amor do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Te saúdo nesta quarta-feira da 12ª semana do Tempo Comum. Hoje é dia 28 de junho, quando a Igreja celebra a memória de Santo Irineu, bispo e mártir. Queremos então, de um modo muito especial, contar com a intercessão de Santo Irineu sobre nós, sobre nossas famílias. E para rezarmos melhor, ouvindo o que Deus quer nos falar e a Igreja nos ensinar, clamemos a ação e a unção do Senhor que dá a vida. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. E neste 28 de junho, meu irmão, minha irmã, a Igreja na sua liturgia nos traz o Santo Evangelho. O texto da Palavra de Deus do dia de hoje está em São Mateus, no capítulo 7, nos versículos de 15 a 20. Ouçamos atentamente essa Palavra de Deus, que é luz para iluminar a nossa vida. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm até vós vestidos com peles de ovelhas, mas por dentro são lobos ferozes. Vós os conhecereis pelos seus frutos. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de urtigas? Assim, toda árvore boa produz frutos bons, e toda árvore má produz frutos maus. Uma árvore boa não pode dar frutos maus, nem uma árvore má pode produzir frutos bons. Toda árvore que não dá bons frutos é cortada e jogada no fogo. Portanto, pelos seus frutos, vós os conhecereis. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que pela palavra do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Meu irmão, minha irmã, temos ouvido nesses últimos dias, desde a semana passada, esse grande sermão que Jesus faz aos seus discípulos, o chamado Sermão da Montanha, no Evangelho de São Mateus. Como eu já tinha lembrado alguns dias atrás, é o grande conteúdo letivo do professor Jesus aos seus alunos. Sim, o Mestre Jesus, tendo seus discípulos ali aos seus pés, ensina o conteúdo daquilo que eles deverão anunciar depois, quando saírem em missão.
Sobretudo, depois da Páscoa, quando Jesus já tiver voltado para o Pai, os discípulos terão a missão de relembrar pela ação do Espírito Santo tudo o que ele ensinou para colocar em prática. Jesus, no Evangelho de hoje, adverte aos seus discípulos sobre os falsos profetas. Já no tempo de Jesus, e logo em seguida, muitos apareciam se dizendo profetas, inclusive anunciando o fim do mundo iminente. Como tantos que apareceram na história, até no século passado, quantos ousaram dizer que o mundo ia acabar e até determinar o dia, a data em que aconteceria a grande catástrofe. Pois bem, Jesus adverte os discípulos para não darem ouvidos a esses falsos profetas. E dá uma dica para os discípulos daquela hora e para nós que somos discípulos de agora, de como identificar um falso profeta. Ele diz: pelos frutos os conhecereis. Pelos frutos se conhece a árvore. Um fruto ruim não pode vir de uma árvore boa. Esse é o critério, meu irmão, minha irmã, para discernirmos, de fato, onde está a verdadeira profecia, onde estão os verdadeiros enviados por Deus. De repente, alguém pode trazer um discurso muito bonito, bem elaborado, mas a sua vida é toda estragada. De repente, alguém pode fazer uma pregação maravilhosa, inflamada, mas o seu comportamento, fora da vista dos irmãos, é um comportamento que não condiz com o Evangelho. Frutos apodrecidos, frutos estragados, revelam que a árvore é ruim e que não deve ser ouvida e que não traz uma mensagem genuína do Evangelho. Jesus dá esse alerta, porque ele sabe que entre os seus contemporâneos já existem alguns que têm a pretensão de trazer novas mensagens, novas ideias, mas que estão contrárias ao seu Evangelho, à sua mensagem. Jesus também orienta os discípulos de todas as épocas, porque esse tipo de profeta ou falso profeta haveria de aparecer durante toda a história e também no nosso tempo somos capazes de identificá-los, que ensinam, como lembra São Paulo, um outro evangelho. E esse evangelho aí, bem entre aspas, uma outra novidade que não é a novidade de Jesus. Mesmo que usem o nome de Jesus, anunciam-se a si mesmos e ideias que não condizem com o evangelho. Por isso Jesus deixa claro aos seus discípulos daquela hora e de agora que é preciso estar com os olhos bem abertos para fazer o discernimento. Pelos frutos nós conheceremos quem são os falsos e os verdadeiros profetas, os verdadeiros anunciadores do Evangelho e aqueles que anunciam a si mesmos. Uma árvore boa produz frutos bons. Uma árvore ruim produz frutos estragados. Que Jesus nos ajude a sempre ter um coração voltado ao discernimento, para ouvirmos a palavra genuína e colocá-la no coração, e realmente acolhermos o Evangelho verdadeiro anunciado por Jesus. Que Jesus nos ajude então, e que Nossa Senhora e Santo Irineu
que hoje nós celebramos, rezem por nós. Amém. E o céu em